Olá, amados amigos e irmãos em Cristo. Com muita alegria que neste momento gostaria de estar compartilhando mais um texto bíblico da Palavra de Deus e gostaria de trazer uma mensagem assim forte aos nossos corações. Uma mensagem que muitas pessoas talvez imaginam de que aquilo de que as pessoas falam ou pregam talvez não vai acontecer. Mas dentro da Bíblia nós vamos mostrar que isso vai acontecer. Mas o que é que vai acontecer? Estaremos falando hoje sobre o arrebatamento. Como será? Secreto ou visível? Audível ou não? Veremos tudo isso na Palavra de Deus. Mas antes de ler o versículo, eu gostaria de pedir você para fazer aí a sua inscrição neste canal. Ative o sino para que também você possa estar acompanhando as novidades e não esqueça aí de deixar o seu like. Que Deus abençoe grandemente. Vamos para a palavra? O texto inicial está em João 14, versículo de 1 a 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que versículo maravilhoso. Aliás, que versículos lindos e maravilhosos. Aqui nós vemos uma promessa do próprio Filho de Deus, o Cristo, prometendo que ele voltaria. Mas alguém só volta a algum lugar quando ele já esteve presente nele. E nós sabemos que Cristo já esteve aqui. Ele veio primeiro como menino, nascido de uma mulher, mas depois de cumprir com a sua missão aqui na terra, ele voltou para o céu. E ele fez essa promessa de que ele voltaria. Por isso a volta de Cristo não será realmente figurada, a volta de Cristo ela será literal. Ele prometeu que viria e um dia ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. E lá em Mateus 24, versículo 31 e 32, note só o que a palavra de Deus diz. Versículo 31 e 32. Versículo 30, para ficar mais claro, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Queridos, que mensagem maravilhosa. Mais uma vez aqui a palavra de Deus nos deixando claro que Cristo voltará. Queira você ou não, acredite você ou não, mas ele voltará. O fato de nós crermos naquilo que está escrito na palavra não vai mudar o que Cristo prometeu que faria. O que Deus realmente deixou claro nas profecias, que ele voltaria. E ele realmente vai voltar com poder e grande glória. E a sua volta, na verdade, nos deixa bem claro que ela será não só visível, como nós vimos no versículo anterior, mas ela será também audível. Note que o versículo diz que ele enviará os seus anjos com clangor de trombetas. Trombetas, se uma trombeta já faz um barulho estrondoso, imagine milhares de trombetas, porque a Bíblia diz que virão milhares de anjos tocando essas trombetas, quando Cristo vier realmente nas nuvens, com grande poder. Mas como assim nas nuvens? Ele virá realmente nas nuvens? Note o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, Apocalipse 1, 7, diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então Apocalipse agora também, o livro de Apocalipse, o livro da revelação, mostra que ele virá com as nuvens e todo olho verá. Ele virá nas nuvens. E se todo olho verá, a sua vinda será
visível, queridos. Portanto, já cai por terra a ideia de que algumas pessoas pregam o arrebatamento secreto. Isso não pode acontecer, porque a Bíblia diz que se todo olho verá, e lá em Mateus também diz que todas as pessoas, os quatro ventos da terra, verá vindo o Filho do Homem, com grande poder e grande glória. Então ele virá para um povo fiel, para aquelas pessoas que creram nele, acreditaram na sua palavra, acreditaram de que, assim como ele fez estas promessas, assim como ele veio cumprir a sua missão, morreu e cumprindo a sua missão com 30 anos de idade, cumpriu o seu ministério com 3 anos de ministério, ele foi assunto aos céus e ele voltaria. E lá em Atos ainda 1:11, quando ele foi assunto aos céus, que os discípulos estavam olhando para cima, chegaram alguns anjos e disseram: olha, Deus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo que o viste subir, ele há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Querido, será realmente maravilhosa a volta de Cristo. Esteja sempre preparados, apercebidos, atentos, vigilantes, porque a qualquer momento as trombetas podem soar e Cristo aparecerá nos céus para levar realmente um grupo de pessoas que foram um dia escolhidas por Ele, lavadas e remidas. Grupo de pessoas fiéis que estão esperando a volta de Cristo. E para finalizar, gostaria de ler o último texto em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, para que não fique muito longo a nossa mensagem. Diz assim, 1 de Tessalonicenses, primeira carta, 4, 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo lá em Coríntios, quando ele fala sobre a ressurreição, ele diz que isso, eis aí um mistério. Por que um mistério? Porque nós sabemos que durante a volta de Cristo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como assim, Paulo? Aqui deixa claro que quando Cristo vier nas nuvens dos céus, com seus anjos, ele enviará na terra, porque Cristo não irá pisar mais aqui nessa terra de pecado até que tudo seja transformado. Ele mandará os seus anjos para levar aqueles que estiverem vivos, porque os vivos em Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, eles serão transformados e subirão para os céus. Mas a Bíblia diz, não precederemos os que dormem, porque aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que foram fiéis e já morreram, diz a Bíblia que eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Que dia glorioso será esse? Mas o que acontecerá com os vivos, aqueles que não aceitaram a Cristo? Diz a Bíblia que eles serão mortos. Eles serão mortos. Para que na segunda vinda de Cristo, aliás, quando Cristo vier com a sua igreja, porque a segunda será realmente quando ele virá nas nuvens, mas quando ele for estabelecer o seu trono, os novos céus e a nova terra aqui, aí sim, todos que morreram em Cristo serão realmente ressuscitados para serem mortos novamente, como diz a Bíblia, essa será a segunda morte, porque Cristo voltará depois juntamente com o seu povo para estabelecer o seu reino aqui na terra. Queridos, esta é a mensagem de hoje. Cristo voltará, saiba disso. Portanto, o arrebatamento não será secreto, será um arrebatamento, será realmente, a vinda de Cristo será literal, será visível e será audível. Que possamos estarmos firmes e preparados para a segunda vinda de Cristo. Essa é a ideia que os adventistas sempre pregam. Chamamos realmente de cristãos adventistas, pelo fato de pregarmos o advento, pelo fato de estarmos conscientes de que Ele voltará para nos buscar e levar para os céus. Que Deus possa estar confortando o seu coração e que você realmente não deixe de acreditar nisso, porque isso será real. Que Deus abençoe em nome de Cristo.